Vamos abrir a palavra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Qual é o posicionamento, quais são as atitudes de um povo liberto ou libertado pelo Senhor? Você foi liberto pela graça do Senhor. Eu fui liberto pela graça do Senhor. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Lembra do cântico? Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Amém ou não? Deus nos libertou. Qual é o posicionamento, ou posicionamentos e atitudes que devem ter este povo liberto pelo Senhor? Você e eu devemos pensar e encontrar na palavra as respostas. E esse texto eu convido você para meditar comigo. É um texto conhecido, a própria leitura já traz para nós o esclarecimento, mas é sempre bom usar dos dons que Deus concede de a gente meditar, de estudar a palavra segundo comentaristas bíblicos, para aproveitar mais e melhor daquilo que Deus tem para nós. Colossenses é uma carta que Paulo usa, o Espírito Santo usou, escrevendo ali entre os anos 58 e 62, para encorajar os cristãos de Colossos a verem Jesus como o centro de tudo que existe, para que eles não cedessem às pressões da sua época, de religiões, pressões políticas e etc. Então, o Espírito Santo leva o apóstolo Paulo a escrever nesse sentido: vejam Jesus como o centro de tudo. Lembra de um canto que nós cantamos aqui, maravilhoso? Quase que eu pedia para cantar hoje. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1. Vamos cantar um pouquinho dele daqui a pouco, vamos, pelo menos um trechinho. O livro de Colossenses é um mini curso de ética, os comentaristas bíblicos falam sobre isso. Ler Colossenses do começo ao fim, meditar na palavra, vai trazer para nós aí preceitos, direcionamentos a respeito da vida prática que o cristão deve ter. É chamado de um mini curso de ética que aborda todas as áreas da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele progride da vida individual ao lar, à família, ao trabalho. Ele fala desses aspectos do relacionamento, e esse livro mostra, o tema dele principal é mostrar a suficiência de Jesus. Você e eu devemos reconhecer em todo o tempo que nós somos dependentes dele, que nós reconhecemos a autoridade, o poder dele, a soberania dele, que nos submetemos ao governo dele. A partir daí, tudo fica mais fácil para a nossa caminhada. A partir daí, nós conseguiremos vislumbrar o que o Senhor tem para nós e não ficaremos tão atribulados, tão apreensivos com os acontecimentos temporais. Nessa passagem de Colossenses 3 que nós vamos ler, Paulo está exortando os nossos irmãos ali sobre como vencer a batalha travada na área, na vida, no campo espiritual, e principalmente aquela batalha que vem na mente, porque aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente está pensando, aqueles conceitos que a gente tem, nos levam a agir de acordo com esse pensamento. Então, o Espírito Santo trabalha para que os servos dele consigam entender maneiras de posicionar, de ter atitude em todas as áreas, como nós já falamos. E Paulo está aqui defendendo que nós devemos ocupar a mente com as coisas do Senhor, que devemos deixar para trás práticas pecaminosas, é o tema que nós estamos tratando, e desse modo revestir o comportamento de Jesus Cristo como um povo que é amado, escolhido, separado por Deus. Você e eu devemos entender dessa maneira, e o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo então para ensinar sobre a importância da palavra de Deus na vida particular, na vida em igreja, na vida social das pessoas que nos cercam, que servem a Deus conosco, e nos trazer conselhos importantes, diversos conselhos importantes para aplicarmos no nosso dia a dia. Então vamos ler agora Colossenses 3 até o versículo 17, e vamos falar de posicionamentos e atitudes do povo que foi liberto pelo Senhor. Colossenses 3, alguns versículos, vou pedir a ajuda dos irmãos e irmãs. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vamos ler 2 versículos juntos? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Leia outro versículo comigo.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Olha aí na sua Bíblia, deve estar uma chave, né? Aqui está uma chave também na projeção, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, qual é o termo que ele usa aí? Despojai-vos igualmente de tudo isso. De quê? Vamos lá? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é o quê? Tudo em todos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13, juntos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. O amor é o quê? O vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos encerrar 2 versículos juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Você pode dizer amém? Pode fechar os olhos, fazer uma oração pedindo ao Senhor para transmitir a graça e fazer com que essa palavra tenha um efeito no nosso coração? Ore. Pai, como igreja, declaramos que aceitamos o senhorio, o poder, a autoridade do Senhor Jesus, a supremacia, a soberania do Senhor nosso Deus. Nos prostramos para te adorar, para te reconhecer, para te glorificar, para agradecer a oportunidade da igreja do Senhor se reunir como um corpo e agradecer a tua presença aqui, tua presença santa, bendita, maravilhosa, que está conosco, o teu Espírito Santo que age, que opera em nós. Agradecemos o Senhor receber esse culto, Pai, o louvor que foi dado, a adoração que foi proferida com cânticos, as orações que foram feitas, ó Pai, desde o início do culto, e a tua palavra lida, que já nos dá compreensão, e também agora a explicação da tua palavra, as considerações na tua palavra, que o Senhor nos conduz a fazer. Que o Senhor seja conosco, repreenda o inimigo e adversário da palavra, para que possamos entendê-la e que possamos, ó Pai querido, nos posicionar com as atitudes corretas daquele e daquela que são o povo liberto pelo Senhor. Glórias a Ti para todos sempre, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bem forte. Você que está recebendo a transmissão também aí na sua casa, você que está nos assistindo nesse tempo, diga amém, dê glórias a Deus. Quais são os posicionamentos e atitudes que devemos ter? Primeira delas que nós devemos ter, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo guiou meu coração, é que nós devemos em todo o tempo, e especialmente em tempos que ocorrem situações como a que nós mencionamos e vivenciamos, nós devemos alimentar a esperança. Há muita gente desesperada, por contextos vários, com situações reais da vida, da caminhada, problemas de saúde, problemas familiares, problemas econômicos, sim, mas há pessoas que desesperam às vezes, choram, porque o seu time perde, é rebaixado,
o seu time não atingiu o propósito, o seu partido político perde, o seu candidato perde. Há pessoas que desesperam com um negócio desse, pensando que a solução está naquele fato ali, naquele momento, que a felicidade, que a alegria está naquilo. E nós, servos do Senhor, devemos manter no nosso coração essa atitude que a Bíblia nos chama, ainda que a palavra fala, nós devemos alimentar a esperança no nosso coração. Vamos voltar em Colossenses capítulo 1, nós temos um hino maravilhoso que foi composto baseado nesse trecho, versículo 13, quando falamos de um povo liberto pelo Senhor, o versículo 13 vai nos dar essa referência maravilhosa aí. Alimentar a esperança primeiramente nesse fato narrado nesse versículo 13. Você pode ler comigo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este mundo, meu irmão, minha irmã, anda em trevas. A Bíblia fala, você e eu somos o quê? Desafiados a ser sal e luz para o mundo, porque o mundo jaz no maligno e o mundo anda em trevas. Os poderes que são constituídos no mundo, as autoridades constituídas no mundo, toda a forma de governo no mundo, eles são influenciados sim pelo príncipe das trevas, e ele consegue iludir, enganar as pessoas com a pretensão de um certo poder, e faz com que muitas mentes fiquem realmente perturbadas, desesperadas, que criem sistemas de inimizade, de disputas doentios, e fazem com que pessoas percam a condição que aqui a Bíblia nos chama a ter. A palavra nos chama a alimentar a esperança primeiramente nesse fato, no fato de que Deus nos libertou do império das trevas, Ele nos tirou da condenação. Você e eu, chamados por Ele, trazidos para a presença dEle, a Bíblia fala, nós somos destinados para a vida eterna. Você que crê, você que se entregou de verdade, se você não fez isso, não se rendeu a Cristo, não se arrependeu, não confessou que Jesus é o único Senhor, faça nesse tempo. Você que me ouve na transmissão, você que está aqui presente, se não tomou a decisão até hoje de entregar a sua vida para o Senhor, faça nesse tempo. Ontem encontramos aqui um irmão do meu tempo de convertido, novo convertido, e ele a princípio não me conheceu, e Deus me deu a graça de eu lembrar dele, reconhecê-lo, e aí puxei um assunto com ele, mas quem é o irmão mesmo? Aí eu fui falar, ele, mas não é possível, o senhor mudou demais. Aí eu falei, por que mudou? Ele só está com a barba branca, não sei o que. Eu falei, isso, né? É isso, né? Eu não estou tirando a barba branca para não ficar muito novinho, né? Ter um respeito maior. Brinquei com ele. E esse irmão, a gente lembrava do tempo, do início da caminhada. E ele fala, olha, meu irmão Roberto, a gente lá pergunta, cadê o irmão? Minha esposa de vez em quando pergunta, cadê aquele irmão? Não, ele estava pastoreando lá em Espinosa. Falei, já tem tempo demais isso, né? E ele ficou alegre, eu alegre, nós saudamos assim com aquela alegria, mandamos a paz do Senhor para os que ele referiu, e lembrando que um dia, pela graça do Senhor, a primeira vez na minha vida que eu entrei na igreja de crente, igreja evangélica, primeira vez na minha vida, para assistir um culto, eu já falei, repito, nunca entrei para velório, para casamento, para lá, nunca tinha entrado, primeira vez que eu entrei para assistir o culto, era para assistir, né, como convidado, depois de muitas barreiras vencidas, e naquela noite eu ouvi a palavra e alguém fez um apelo, quem quer entregar a vida para o Senhor Jesus? Olha eu com a mão levantada, vem aqui à frente receber a oração, olha eu lá, na frente recebendo a oração, e pela graça do Senhor, passa pouco tempo, poucos meses, eu entendi, fui ler a Bíblia, fui aprender, e pedi para ser batizado, os irmãos ficaram até um pouco assustados, né, tão rápido assim, e aí o Senhor nos deu a graça de ser batizados, e pela bondade e misericórdia dEle, apesar da imperfeição, do pecado humano que carrego, eu nunca pensei em desanimar, nunca pensei em voltar atrás, porque eu encontrei o Senhor, nunca quis voltar para o mundo, porque do mundo eu vim, não presta não, né? Sobra angústia, tristeza, tribulação para nós, e eu me lembro claramente de encontrar nessa palavra que nós lemos aqui, uma grande alegria, um grande regozijo. Ele me libertou do império das trevas. O que me fez converter foi cair no meu pensamento a certeza de que se eu permanecesse naquele comportamento, naquelas atitudes, naqueles posicionamentos de vida que eu tinha, eu ia para o inferno.
Eu nunca tinha feito coisas tão graves assim. Minha vida não foi tão escandalosa assim. Mas eu entendi que eu era um pecador, seria condenado para o inferno. E o Senhor me libertou do império das trevas, da condenação, me transportou para o reino de Jesus, o Filho do seu amor. E nisso eu me alegro e regozijo. Aqui também mostra para nós, nos versículos seguintes, quem é Jesus, esse que tem um reino para mim e para você. Quer ver o cântico aí? Irmão Valdir, está aí no ponto? Vamos ouvir um trechinho do cântico que é reflexo dos versículos. Vamos tentar ouvir um pouquinho. Feche os seus olhos, medite. Ele vai projetar a letra também do cântico. Ele é. Eu brinco que a equipe nossa aqui canta ao vivo mais bonito do que no CD, né? Ó, glória, né? Mas nós vamos ouvir um pouquinho no CD, só um pouquinho. Solta bem alto. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Aleluia, gente, glória ao Senhor. Esse é o Senhor Jesus. Ele é. Vamos ouvir mais um pouco. Ele é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Aleluias. Pode abaixar um pouquinho. Vamos ler. Versículo 15. Volta para a projeção aí, por favor, meu irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos ler até o versículo 19 e receber essa palavra, alegrar com essa verdade aqui a respeito do nosso Senhor, daquele que governa, daquele que reina. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Leia comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Você pode dar glória novamente? Pode louvar Jesus com as suas palmas, pode exaltar, adorar o Senhor. Te adoramos, Jesus.
Tu és quem governa, Tu és o Senhor. Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Jesus aqui, ele é apresentado como aquele que governa. Lembra disso? Quem governa é o Senhor. Ele é quem governa, meu irmão, minha irmã. Ele pode usar quem Ele quiser, como Ele quiser, para realizar a obra que lhe apraz. Inclusive, devemos lembrar também, inclusive para correção da impiedade. Ele não fez isso na história? Lembra de Abacuque? Tão atribulado, porque ele clama a Deus, porque o povo estava vivendo em pecado, e Deus revela que iria mandar os assírios para invadir a nação e punir o povo, e Abacuque fica preocupado, e ele se coloca na torre e vai orar, e Deus fala: olha, Abacuque, vai acontecer certamente, mas o meu justo viverá pela fé. Você e eu, meu irmão, temos que alimentar esperança nessas verdades. Devemos ficar atribulados aí, assustados, apreensivos com o que vai acontecer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele continua governando, meu irmão, minha irmã. A palavra é clara. E olha que coisas maravilhosas que alimentam a minha esperança, que me deram esperança, na verdade, e continuam alimentando minha esperança. A Bíblia fala que Jesus, no versículo 13, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e no 14 ele fala, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus nos dá a redenção, Ele nos redimiu, Ele perdoou os nossos pecados, e Ele tem o seu amor, que nós compreendemos biblicamente, incondicional. O que quer dizer um amor incondicional? Que eu posso fazer o que eu quiser, que Ele não vai importar? Não é isso não. É que Ele nos salvou, nos perdoou, nos amou, sem requerer algo de mérito da nossa parte. Ele vai sim nos perdoar de todas as nossas falhas, mas Ele também, na sua santidade, vai corrigir e disciplinar. É isso que Ele fala. Por isso que nós não podemos ter ousadia, falar: Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser que Ele me ama. Como um filho rebelde, por quê? Haverá correção, disciplina e etc, etc, porque Ele ama, e Ele diz: eu açoito aquele que eu amo, eu corrijo, eu disciplino aquele e aquela que eu recebo como filho. Então não inventa desafiar a santidade do Senhor. Pecar e falhar tem que ser o acidente, tem que ser, não pode ser deliberado. Se for deliberado, é porque não está sendo voltado, ou não está voltado para a santidade ou a santificação que o Senhor requer. Mas aqui fala também de coisas tremendas, meu irmão, minha irmã. Jesus nos reconcilia com Deus através da sua morte. Nós não somos mais estranhos, não somos mais inimigos praticantes de obras malignas, mas nos tornamos povos de Deus, eleitos do Senhor pela graça e pela misericórdia. Você e eu já fomos eleitos. Você não vai dar glória a Deus, não? Todo mundo disputou aí para ser eleito, não sei quantos candidatos que tinha, né? Deputado, senador, etc., todos os estados, né? Nós já somos eleitos, escolhidos para um cargo muito melhor, para uma posição muito melhor do que essa aí, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos elegeu nele, o seu povo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva dele. Glória seja a Ele para sempre. E Jesus nos apresenta a Deus justificados. Ele fala que Ele fez tudo isso para nos apresentar perante o Senhor. O versículo 21, nós éramos estranhos, inimigos do entendimento pelas obras malignas, mas no versículo 22 do capítulo 1 que nós estamos ainda, mostra que Ele nos reconciliou com o corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aquele miserável pecador que eu vejo no espelho, reconhece o pecado, pede perdão e é apresentado perante Ele, justificado, santo, inculpável e irrepreensível. Olha que chique. Posicionamento que alimenta a minha esperança, de entender isso, de viver essa realidade. E diz aqui no versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Permanecer na fé é algo que Ele vai nos dar condições, não deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu.
Alimente a esperança nesse fato que Jesus te dá a condição de permanecer na fé. Tentações, lutas, batalhas, desânimos acontecerão sim, mas Jesus nos dá condições de permanecer firmes na fé, alicerçados, firmes, e pelo poder do Espírito Santo, Ele vai prover os meios para que nós não nos afastemos da esperança do Evangelho. Você crê nisso, de verdade? Perseverança que Ele vai nos dar até o fim. O último suspiro que nós demos aqui na terra, o Senhor, o Espírito Santo estará conosco, vai nos aperfeiçoando, nos moldando, nos corrigindo, para que naquele dia nós estejamos com Ele, sejamos recebidos e ouçamos a frase maravilhosa: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Alimentar a esperança também, meu irmão, minha irmã, um posicionamento e atitude de povo liberto, é de alimentar a esperança. Volta lá comigo ao capítulo 3, no fato de que ainda que vivendo nessa terra, nós lemos lá, se foste ressuscitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então, nós devemos alimentar esperança nesse fato de que ainda que vivendo nessa terra e em meio à realidade temporal que nos cerca, em meio às incertezas, comoções e estimulados a estados de desesperança pelos acontecimentos, nós podemos ter certeza e nos alegrar na esperança dessa realidade celestial. Você está sentado aqui no banco da igreja nessa noite, você está sentado na sua casa ou no seu carro ouvindo essa pregação. Porém, meu irmão, minha irmã, na verdade, espiritualmente falando, a nossa posição já é de assentado na região celestial com Cristo. Quem crê pode ter essa certeza, essa condição foi prometida como certa e definitiva. Aquele que fez a promessa é fiel, ele cumpre a sua palavra. Alegre-se nisso. Quando nós nos entregamos a Cristo verdadeiramente, com arrependimento, com confissão de pecado, com fé confiante no perdão, ocorre esse morrer para nós mesmos e o nascimento da nova criatura apta a viver para Deus. É Ele que opera, é o Espírito Santo que faz. Ainda não somos feitos e não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados na nossa caminhada. Você e eu ainda temos atitudes indevidas. Não somos perfeitos, mas só estamos sendo aperfeiçoados. Ainda somos pecadores, mas ao invés de ímpios pecadores condenados, nós nos tornamos agora pecadores justificados pela sua maravilhosa graça. Ele nos deu essa condição. Ele nos deu a condição de passar da morte espiritual para a vida eterna. Ele nos ressuscitou nele, por isso que ele diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo, já estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Ele. E terceiro ponto aqui, de alimentar a esperança, alimentar e alegrar na esperança, é que nós podemos viver concentrando nas coisas do alto, nas realidades eternas, e não nos deixando permanecer atribulados pelas coisas temporais, meu irmão, minha irmã. Embora esses acontecimentos nos afetem, tragam preocupações, aflições, que são passageiras, nós devemos lembrar, e jamais, jamais podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não deixe nada de separar, porque Ele já declarou que nada vai nos separar. Você vai ficar preso, aprisionado aí, ou você está liberto, liberta para viver essa realidade. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas também nós lemos aqui, para que não sejamos enganados, iludidos pelo nosso coração, que é corrompível ou corruptível, passivo de se corromper, de se desviar do alvo, e depois trazer para nós angústias, desesperança indevida, nós precisamos também de outro posicionamento, de outra atitude essencial. Primeiro é alimentar a esperança. Segundo é confrontar práticas pecaminosas e vencê-las, meu irmão, minha irmã. Aqui em Colossenses, como nós lemos, é apenas um trecho que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para falar dessas práticas. O que é que são práticas? Prática quer dizer costumes, hábitos, rotinas, condutas. Eu tenho meu costume, meu hábito todo dia. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir o olho. Tem gente que fala, não, é levantar. Não, eu abro o olho quando acordo.
Graças a Deus, né? Levantar, pensar nas coisas, resolver. Eu gosto de fazer o meu café do meu jeito. Eu gosto de fazer do meu jeito. Eu tomo café em todo lugar que me oferecer, sem açúcar, por favor. Não estou tomando com açúcar, tomo purinho, sem nada, nem adoçante não precisa. E eu gosto de fazer o meu café do meu jeito. É mania, é hábito. Não é coisa de gente velha, de idoso não, que eu ainda não estou. É mania, eu gosto daquele jeito, tem que ser daquele jeitinho ali que eu gosto de passar, coar, de pegar e tomar na hora. Fazer o quê, né? Falta queimar a boca, mas tem que ser daquele jeito, fervendo. Deus é bom. E a gente vai pegando costume. Eu tomo café, depois faz isso, faz aquilo, não é assim? A gente tem os costumes, né? Eu brincava com a Silvana que eu vinha para a oração e eu acordava só depois que começava a oração, né? Ela, você está doido? Eu falei, eu só acordo quando chega lá que começa a oração. Não é? As vigílias da madrugada, a gente levanta e vem assim, graças a Deus que não tem trânsito, a gente vem para acordar só depois que começa ali, né? Fica lutando para não acordar ainda, lutando para não acordar, depois a gente acorda, e aí não dorme mais. É desse jeito, meu irmão, minha irmã. Temos os hábitos e costume, hora de dormir basicamente, não adianta. O corpo vai acostumando. E eu sou daqueles que eu não gosto de acostumar com moleza, não, por quê? Porque se a gente acostumar, o pastor Marco falou certa vez aqui do sofá, né? Cuidado com o sofá vai prendendo, vai grudando a gente, parece que vai criando um imã, né? E um irmão falou, eu acho que eu meditei aqui, falei uma vez isso aqui, o irmão, não foi no grupo comunhão, o irmão falou que uma certa época ele comprou uma cama muito boa, muito tranquila, muito fofinha, e comprou um mosquiteiro automático, e o ar-condicionado no quarto. Naquele tempo tinha mais muriçoca. Aí ele falou assim, mas está tão bom, né? Liga o ar, pula no colchão, o mosquiteiro automático, faz assim, o mosquiteiro cai, ele só colocar as bordas, né? E ele falou, mas está uma dificuldade para levantar para orar agora também, não é assim? A gente vai acomodando, então nós temos que ter posicionamentos, costumes, hábitos, rotinas, condutas, de acordo com a palavra. Amém ou não? Há hábitos e costumes, rotinas, condutas que são boas práticas, e nós devemos mantê-las. Mas há também, meu irmão, minha irmã, que ter atenção com práticas erradas, pecaminosas, que a gente tem o costume também de ter, e vai acostumando com aquela prática errada, pecaminosa, vai acomodando, amoldando, daí a pouco aquilo domina a gente, e para sair dá trabalho. Precisamos mudar, ter um posicionamento, uma atitude de um povo liberto verdadeiramente pelo Senhor, e confrontar essas práticas que são pecaminosas na nossa vida, e é cada um que dá conta a Deus. O Espírito Santo me incomoda no que eu faço de errado, incomoda você no que você faz de errado, e pronto. Cada um de nós somos confrontados por ele. Devemos ter cuidado com os prazeres e diversões mundanas, que se praticados, sufocarão a palavra de Deus em nós, entristecerão o Espírito Santo, apagarão a ação dele em nós, como diz a palavra. Apagar o Espírito significa apagar a ação do Espírito Santo. Ele deixa de agir, por causa da rebeldia da obra da carne no nosso coração. Devemos fugir das paixões mundanas, praticadas pelos ímpios em busca de felicidade. Toda paixão mundana que leva multidões está, de certa maneira, ligada a venerações idólatras, endeusamento de pessoas, endeusamento de entidades, de ídolos realmente no mundo, e as pessoas ficam tão apaixonadas que não vê o defeito. A paixão é assim, né? Não vê os defeitos, enxerga a pessoa como sendo solução, sendo aquele que vai trazer alegria, felicidade, etc, mas não vê os defeitos. Temos que ter cuidado, meu irmão, minha irmã, temos que ter equilíbrio no nosso coração. Quebra de princípio de amor está ligado com essas paixões mundanas. Quebras do princípio da verdade e da justiça do reino, muitas vezes estão paralelamente ocorrendo com as paixões mundanas. E eu estou dizendo de todo tipo. E nesse tempo aí, especialmente, as paixões que nós vivenciamos aí, políticas, né? Vamos pensar assim, que a pessoa difunde a mentira, passa um fake news, difama, amaldiçoa e etc. E eu lembro que nós oramos por uma pessoa, eu, pastor Ed, oramos por uma pessoa essa semana, que ela diz que é crente, levanta madrugada, jejum uma hora, faz campanha, mas que mexeu com ela pega o revólver e não quer nem saber. Aí eu dei uma risada, né? Falei, por isso que é pela graça e misericórdia, se a senhora é crente mesmo, o Senhor vai te moldando, vai te ensinando, vai te livrando do mal. Como é que eu oro, eu jejum e fala palavrão, né? Soltou uns 2 palavrões lá, conversando com os pastores. Nós oramos por ela, né?
Mas eu ri quando ela falou esse negócio, soltou um palavrão e falou que se precisar, ela pega o revólver mesmo e taca a bala. Falei, meu Deus eterno, todo-poderoso. Não é assim? Nós temos que ter cuidado, meu irmão, vigiar. A paixão do mundo traz como consequência afastamento de Deus, tristezas, angústia de alma. E graças à bondade do Senhor, às vezes Deus usa isso para poder trazer de volta, né? Converter, corrigir, disciplinar, trazer de volta. Glória a Deus, Ele é bom, mas consequências não são boas, né? Colossenses 3, de 5 a 8, olha para a Bíblia aí, 3, de 5 a 8, ele vai listar para nós, descrever para nós algumas práticas, hábitos, costumes, viciantes a serem combatidos. 5 deles aqui estão ligados diretamente com a questão sexual, preste atenção. Você adolescente, jovem, marido, mulher, você meu irmão, minha irmã que está aqui, me ouvindo, preste atenção nesses 5 costumes viciantes a serem combatidos, ligados com a questão sexual. Ele fala aqui, fazer morrer, pois, a nossa natureza terrena. Quais são aí as práticas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Já falei 4, vamos lá na frente, tem o outro, linguagem obscena do vosso falar. Pelo menos esses 5 aqui, basicamente, estão ligados com essa questão. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, linguagem obscena do falar. O que significa? Práticas sexuais impuras, adultérios de fato, desejos adúlteros. Jesus falou, se olhar com intenção impura, se desejar, já está cometendo pecado. Prostituição, pensamentos impuros, devaneios, atos libidinosos, desejos, aspirações e atos contrários, presta bem atenção, desejos, aspirações e atos contrários à natureza estabelecida por Deus, que é a relação sexual entre um homem e sua mulher dentro da aliança de um casamento. Tudo fora disso, está quebrando esse princípio aqui. Compreendeu bem? Precisa repetir? Desejos, aspirações e atos contrários à natureza estabelecida por Deus, que é a relação sexual entre um homem e sua mulher, dentro da aliança de um casamento bíblico. E também o quê? A linguagem obscena, maliciosa, indecente, imoral, palavras vergonhosas, chamadas de palavrões, e torpes, palavras torpes. Posicionamento que um cristão deve ter, atitude que um cristão liberto deve ter, de confrontar toda inclinação para essa área, porque a própria inclinação já é pecado, não é tão grave consequência quando cometeu o pecado, mas já é pecado. Jesus falou, cuidado adolescente, jovem, moço e moça, já fui jovem, já fui adolescente, jovem, eu sei do que eu estou falando, cuidado marido, cuidado esposa, vigiemos meu irmão, minha irmã, porque a nossa carne, ela é inclinada a isso sim. Mas ele fala de outros costumes e práticas aqui, avareza, que é idolatria, ou seja, apego às coisas materiais, fazendo da busca pelas riquezas, pela fama, pelos ganhos terrenos, o propósito de vida, e deixando com que esses ocupem o lugar de Deus. Muitas pessoas vivenciam isso, vão se apegando tanto ao materialismo, que aquilo vira um Deus para ele. Dinheiro, recurso, fama, poder, vira um Deus. E devido a essa avareza e essa cobiça material, é que proliferam as loterias, as apostas, as jogatinas, as rifas, os cassinos, e também a corrupção desenfreada, que tira recursos que seriam utilizados para um bem social, mas a avareza, o apego ao dinheiro, faz as pessoas que têm condições ali de acesso a isso, desviar recursos para o bolso de poucos. É uma realidade. Poucos privilegiados num sistema que se autoalimenta dessa corrupção. Você e eu sabendo do que acontece no nosso país, das notícias ao longo da história, todos os meus anos que eu leio, que eu acompanho, fala dessa corrupção, desvio de dinheiro, desvio de verba, dinheiro apreendido, tantos milhões, tanto isso, aquilo outro, Deus me livre e guarde, não é? Mas é realidade, vem da avareza, da cobiça. Mas também está ligado aqui, e ele fala de outros costumes e práticas que nós devemos ter, que é confrontar e evitar o que ele está dizendo aqui. Ele fala da ira, que é aquela disposição amarga, iracunda. Tem gente que é irado, é uma disposição de coração armada, iracunda. A Bíblia fala, isso é pecado. Indignação vem de quê? Dessas explosões de ira, de cólera. Sim,
Nós já estudamos certa vez sobre a síndrome do pavio curto. Você sabe o que é, né? Na psicologia, os psicólogos aqui sabem, né? Síndrome do pavio curto. Pessoa que explode rápido, que está estressada, põe culpa no estresse. O pavio curto é o quê? Pode até ser algo que já está patológico, uma doença que já está, mas é também a questão de comportamento que pode ser freado, dominado pelo poder do Espírito Santo. E estudando certa vez sobre isso, tanto faz ter pavio curto quanto ter uma longanimidade maior, se explodir, dá problema do mesmo jeito. Dá problema do mesmo jeito. Então, quem é pavio curto tem que vigiar mais. Quem fala assim, eu sou muito paciente, mas quando eu perco a paciência também, do mesmo jeito, dá problema. Devemos ter a nossa cabeça, a nossa mente certa de que nós devemos posicionar, confrontar no nosso coração esses momentos de ira, esses momentos de maldade, que a Bíblia fala, que é praticada a partir do sentimento de ira e de cólera, que se torna uma malignidade que fere, que prejudica o próximo. Maledicência, aquela fala abusiva, injusta, difamatória, caluniosa, contra Deus, muitas vezes inclusive, e contra o próximo, fala, calunia, difama, sem nem pensar. Jesus fala, o que você quer que o outro faça, faz a ele. Não pague mal com mal, não é isso que o Senhor ensina? E tem pessoas que não lembram dos 10 mandamentos lá, no qual fala que não pode levantar falso testemunho contra o próximo, fica levantando falso testemunho, difamando. Meu irmão, minha irmã, nós temos que confrontar. Quando eu caio numa falha dessa, eu fico com a vergonha, eu peço perdão, e eu tento vigiar, para evitar, porque é chato, é ruim, é vergonhoso, e o pior, nos afasta temporariamente de Deus. Mentira, traduzida por quê? Por quais termos? Desonestidade, falsidade, engano, e que serve aos propósitos de quem? Do diabo. Diabo, que a Bíblia diz, é o pai da mentira, na sua arte de roubar, matar e destruir vidas e reputações, usa mentira para fazer o mal. Você e eu sabemos bem o que uma mentira causa. Mentirinha do dia a dia já é um problema, mentiras mais sérias, mais graves, pior ainda. O Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele perdoa, mas consequências vêm, não é? Não é assim? Como é que nós conseguimos vencer essas práticas, hábitos, costumes, rotinas, condutas pecaminosas? A Bíblia diz aqui para nós, já ensinou para nós. No versículo 5, volta aí, Colossenses 3, 5. Fazei, pois, o quê? Morrer a vossa natureza terrena. Fazer morrer significa, nós temos essa palavra nos estudos teológicos, mortificar. A palavra aqui é necro, vem de necrosar, necrotério, vem desse termo mesmo de morte. Mortificar, despojar dos erros, que ele fala também no versículo 8, agora pois despojai-vos igualmente de tudo isso. É mortificar, fazer morrer nossa natureza, despojar dos erros, dar lugar ao Espírito Santo que luta contra a nossa carne. Ele diz, para que nós não nos entreguemos ao pecado. Uma frase que eu gosto muito de lembrar, e às vezes de falar, de ensinar, quanto mais nós andarmos em Espírito, mais conseguiremos não pecar. E a conta contrária também é, quanto menos andar em Espírito, mais a gente peca. Então, esforçar para andar em Espírito, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade do Senhor, agradando a Ele, cumprindo a palavra, mortificar essa doutrina bíblica, que significa exatamente negar-se a si mesmo, em vontades, pensamentos, em atos de prazer pecaminoso. Mortificar-se é fazer de morto para o pecado, é tomar a cruz, combater os desejos errados, impuros, enfraquecer o poder das inclinações da carne e dos pensamentos que tentam nos arrastar, meu irmão, minha irmã, de volta e de volta e de volta para o pecado. O pecado faz isso com a gente, quer nos arrastar de volta, de volta, de volta, e nossa carne vai atrás, e o mundo incentiva, e o diabo aplaude e trabalha para nos acusar perante o Senhor, para nos vergonhar perante o Senhor. Mortificar e despojar, ou seja, vencer e tomar o poder da nossa natureza humana pecaminosa e entregá-lo ao domínio do Espírito Santo. Mortificar, por fim, é sujeitar a Deus, andar nesse processo prático e progressivo de santificação, vigiando, orando e voltando atrás o quanto antes de qualquer caminho errado que tomar. Voltar atrás o quanto antes.
O Senhor nos ajuda nisso. Então, primeiro posicionamento e atitude de um povo liberto: alimentar a esperança. Segundo, confrontar as práticas pecaminosas e vencê-las. E por último, cultivar as virtudes cristãs. Está aqui. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Olha comigo o versículo 12. Ternos afetos de quê? Misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O texto já é claro, mas vamos fazer algumas considerações. Revestir, basicamente, seria o quê? Vestir de novo, e vestir de novo, e vestir toda hora dessa condição. Por quê? Porque a gente vai perdendo durante a caminhada. Ternos afetos, algo que vem de dentro. Se você tiver no seu coração a boa disposição para essas atitudes, essas práticas e essas virtudes aqui, você vai conseguir. Se não tem no coração essa predisposição para o bem, para tratar bem as pessoas, para cuidar, para cumprimentar, para valorizar, para entender que o outro é tão importante quanto você, se você não tem isso, busque ter. Vença a dureza de coração e busque ter, meu irmão, minha irmã. É o mínimo que o Senhor quer de nós, mostrar esse amor dia após dia. Sermos educados, não é assim que Ele fala? Sermos pessoas gentis, pessoas amáveis, pessoas que entendem o valor de Deus na vida do outro, assim como na nossa vida. E pessoas que não pagam mal com mal, por quê? Porque às vezes nós vamos receber um tratamento, uma palavra, uma atitude errada, e nós não vamos pagar mal com mal, nós vamos devolver com bem, porque o Senhor nos ensina. Então Ele fala que isso vem de dentro. Ternos afetos é algo que vem de dentro, das entranhas. Quando Ele fala afeto e misericórdia, é essa compaixão pelo estado do outro, é disposição para compreender, para sofrer pelo outro, para empenhar, para ajudar o outro a vencer. Ternos afetos de misericórdia, compassividade, empatia com a dor do outro, com a dificuldade do outro, orar pelo outro, é o que a Bíblia fala. Se você vê seu irmão pecar, ore por ele, encoraje, exorte. Exortar, às vezes a gente pensa que é dar uma repreensão, mas não é. Exortar é encorajar a pessoa a ir para o caminho bom, tratá-la bem. Humildade, precisa ter humildade. A arrogância, a soberba, a Bíblia fala que Deus resiste a ela. Deus resiste ao soberbo, e aos humildes Ele dá a sua graça. Ter humildade de coração, primeiro entendendo que Deus é Deus, Ele é Senhor. Então temos que andar humilde perante Ele, porque perante Ele não adianta ter altivez, levantar a fronte, cobrar dEle. Temos que andar humilde perante Ele, e também perante o próximo, as situações que se formam na nossa caminhada. É isso que o Senhor requer de nós: mansidão, gentileza, cortesia, consideração, antes de emitir opiniões, praticar ações bondosas. É o que o Senhor nos ensina, virtudes que são posicionamento e atitude de um povo libertado pelo poder do Senhor, transportado das trevas, porque lá nas trevas a gente vivia na inimizade, na contenda, no conflito, no desejo de vingança, querendo mal para o outro. Agora nós estamos num reino de Jesus, sendo treinados, aperfeiçoados para ir morar no céu, e lá não entra pecado, lá não entra esses pensamentos e atitudes. Então vamos treinando aqui, meu irmão, minha irmã, e ter a longanimidade que Ele fala aqui. O que é a longanimidade? Paciência constante e estendida. É treinar para irritar menos, para exasperar menos, para compreender mais, para amar mais. É isso que o Senhor nos ensina aqui na sua palavra. Mas Ele fala também que nós devemos pegar aqueles irmãos chatos e suportar. É assim que Ele fala? Suportar uns aos outros. Não quer dizer suportar um irmão chato não, viu, gente? Eu falei aqui para ver o entendimento dos irmãos. Suportar significa o quê, gente? Dar suporte. Dar suporte para aquele irmão, aquela irmã que tiver uma fraqueza, melhorar, crescer. Dar o suporte. Lembra disso? Tem gente que fala, não suporta aquela pessoa. Já está errado. Ah, não, aquela pessoa ali e tal, mas eu vou suportar porque Deus mandou. Suportar no sentido de apenas aceitar também não está certo. Dá o suporte é que é o correto. Dá o suporte para a pessoa conseguir vencer. Amém ou não? Suportar não é apenas tolerar, é dar suporte, é ser apoio para que o outro consiga transformar os seus maus hábitos e cresça na prática da santidade.
Vai melhorando, cada um de nós vamos melhorando, aperfeiçoando, o nosso irmão também vai, em nome de Jesus, amém ou não? O marido vai melhorar, a esposa vai melhorar também, marido, seus pais vão melhorar, filhos e filhas, os filhos vão melhorar, papai e mamãe, vão melhorar, os filhos vão daqui uns dias para o retiro lá de adolescente e jovem, vai ter ou não vai? Já está fazendo inscrição hoje? Retiro, ó, lá atrás já vai ter a mesinha no final, e vai ter gente lá para fazer inscrição. Pastor, não tem dinheiro, não tem agora, mas Deus vai mandar, você vai fazer. Faz logo a inscrição, e fala o dia que vai pagar, se tiver logo, dá o dinheiro logo, manda o Pix, porque a igreja deu a cobertura para alugar o local lá, dá a primeira parcela, e nós vamos fazer inscrições, e depois tem que comprar comida, sustância, é ou não é? Vai ser que dia, Fred? Lembra aí? 25, 26, 27, é sexta-noite, sábado o dia todo, e domingo até meio-dia, e nós estamos bolando um negócio para a igreja toda não, mas quem quiser ir, quem der o nome também depois, né, para o domingo meio-dia. Domingo meio-dia geralmente tem o quê, gente? Ó, o que tem domingo meio-dia geralmente? Almoço? Eita glória, se Deus quiser, vamos lá. Olha, nós estávamos conversando, falou, vai ter que ficar um de plantão. Eu falei, posso até ficar de plantão aqui no dia, mas que eu vou lá na hora do almoço, eu vou. Amém? Não? Eu brinquei com o pastor de novo. Pode deixar eu de plantão, mas que eu vou na hora do almoço, eu vou. Sai daqui correndo para ir. Comunhão. Mamãe, papai, mande seu filho e sua filha, porque eles vão voltar melhores. Vai voltar até ajudando mais em casa, vai ou não vai? Obedecendo mais, orando mais. Temos que aproveitar essas oportunidades, gente. Aproveitar a oportunidade, lembrar que as pessoas vão transformando seus hábitos e crescendo na prática da santidade, será uma bênção. E no meio disso tudo, o que é que ele fala aqui? Perdoar, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ainda que não mudou, não melhorou do jeito que a gente pensa, vamos perdoar. Perdoar na Bíblia não é opção não, gente, é obrigação, é condição. É posicionamento e atitude de um povo liberto que sabe que se não perdoar, não é perdoado, foi o que o Senhor falou. Vai correr o risco? Não vai perdoar não? Vai ficar com mágoa, ressentimento, com coração duro, sentimento de vingança, querer o mal para o outro, vai correr esse risco de chegar lá e Jesus falar, apartai de mim que eu nem te conheço. Mas por quê? Ué, eu falei que se você não perdoasse, você não ia ser perdoado. Você perdoou fulano, ciclano, beltrano? Perdoou não? Ih, é mesmo? Perdoa não? Perdeu. Tem esse ditado? Perdeu. Pensa bem, meu irmão, coisa que a Bíblia fala de maneira clara, não precisa nem da gente ouvir aqui desse jeito, mas o Espírito Santo leva a gente a falar, para entender que nosso exemplo é Jesus. Jesus perdoou, na cruz morrendo, sofrendo, ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele morreu para nos perdoar, para nos dar esse perdão completo. Outra coisa aqui, acima de tudo, porém, esteja o amor é chamado de quê? Vínculo da perfeição. O maior sentimento, posicionamento e atitude que nós devemos ter, que faz esse ligamento com a perfeição cristã, são os atos de amor, que coroam as práticas virtuosas. O amor, a Bíblia diz, é tão poderoso que ele cumpre os requisitos da lei de Deus. Tudo se resume em amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento, alma e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior que esse, porque tudo se resume nesses mandamentos. O amor faz pelo próximo o que é natural fazer por nós mesmos. O amor é a prova de espiritualidade do novo nascimento. Quem não ama não nasceu de novo. Se alguém está enganado achando que nasceu de novo, que é crente que vai para o céu, mas não tem amor, converte logo, converte hoje. Não espera Jesus te levar para o céu. Não espera te levar para depois você não entrar no céu, não. Em nome de Jesus. O amor é aquele solo fértil para as outras virtudes. É o que a Bíblia fala. Ele é o vínculo da perfeição. Tudo está vinculado a Ele. Compreendeu bem? Tudo está vinculado ao amor. As demais coisas passam pelo amor. E também tem dois pontos aqui que nós vamos falar para encerrar. Versículo 15, olha comigo aí, o que está dizendo? Seja a paz de Cristo harto em vosso coração. Submeter sempre o coração a Cristo, gente. Estou decidindo, vou fazer isso. Já orou? Tem paz no coração?
Já mencionei uma vez ou outra aqui de pessoa que chegou, pastor, eu vou fazer isso que eu estou em paz. Daí um mês está chorando e falando, pastor, eu decidi errado, eu estou colhendo consequência. Que paz é essa? Paz não era paz, não, era uma impressão de paz, uma falsa paz. Era mais coisa do sentimento, mas não era uma paz de Cristo perfeita. Então, antes de tomar a decisão de comprar, de vender, de casar, de tudo, ore e peça paz real, meu irmão, minha irmã. Peça paz real, o Senhor dá a sua paz. Examine, reconheça, arrependa, confesse o pecado a Deus, ao outro, e quando você sentir paz verdadeira, real no seu coração, você pode falar assim, graças eu dou ao Senhor. A paz de Cristo seja o ato, o juiz, que vai pontuar, que vai dar a decisão, se nossa atitude está certa ou não. Ele diz que se nós estamos agindo de uma maneira, pensando de uma maneira, e dentro da palavra, nós estamos compreendendo, e se nós não temos dificuldade, temos paz no nosso coração, é porque Deus é maior do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Mas de repente você não está sentindo paz, não estou sentindo paz, não faça não. Se não está em paz verdadeira, real, não tome a atitude, não tome a decisão, não dê sua palavra. Perfeito ou não? A paz seja o árbitro, a baliza. E por último, usar os meios de graça disponibilizados por Deus. Vou pontuar 5 aqui. Um deles, a palavra, ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir, aconselhar mutuamente. Habitar a palavra, é o que? Ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra. Não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Gente, eu tenho essa desculpa às vezes, né? Eu dou essa desculpa às vezes. Aí eu tenho um pendrive no carro com o Novo Testamento, pelo menos, completinho, na versão revista atualizada. Qual desculpa que eu tenho? Dá para ouvir 4, 5 capítulos numa viagem de lá de casa para cá? Qual a desculpa que nós temos que não estamos tendo tempo de ler Bíblia? Estou tendo tempo, não estou nem lendo a Bíblia, um estudo. A igreja está tendo o hábito de todo dia mandar um áudio para facilitar, porque está lá lavando cozinha, arrumando a pia, e está ouvindo aquele áudio. Dá para ouvir no carro, às vezes eu ouço sair do carro mesmo, andando e caminhando pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, devemos lembrar da palavra, habitar ricamente, encher nosso coração, nossa mente da palavra, da instrução do Senhor, do aconselhamento do Senhor. É bom e importante a gente pedir conselho para a gente que tem visão, sabedoria, não é? Às vezes vem um conselho que nos surpreende, e nós temos que aprender a ouvir conselho. Está em dúvida? Está orando, está buscando, pede conselho para alguém, me dá um conselho aqui. Às vezes quando você falar, pedir o conselho, Deus já vai trabalhando, você já vai abrindo a mente para entender melhor as coisas. É assim que Deus faz. E abra a cabeça, abre o ouvido, abre o coração, para ouvir e entender. Porque às vezes nós queremos um conselho, me dá um conselho aqui que eu estou querendo fazer isso, mas nós queremos que a pessoa dê o conselho, pode fazer, é desse jeitinho mesmo. Nós só queremos referendar, assina embaixo aqui, concorda comigo aqui. E muitas vezes Deus usa a pessoa para poder dizer para nós, olha, não é, pensa nisso, pensa naquilo, porque não está muito bom não. Do jeito que você está pensando em fazer, não está. Nós temos que aprender a ter humildade no coração para isso. Outra coisa que a Bíblia fala aqui, nós devemos ter a nossa vida envolvida com um culto constante. Nós devemos aqui, como ele fala aqui, instruindo, aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão no nosso coração. Culto constante, salmos, hinos, cantos espirituais. Devemos também agir em nome do Senhor e dar graças. Encerrando aqui. O que é agir em nome do Senhor? Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Aí, certa vez, nós estávamos numa palestra, e a pessoa pregando para adolescente e jovem, vou falar para vocês aqui o que ela falou. Ela falou o seguinte, quando você for pensar em fazer uma besteira, você ora e fala, Jesus, eu vou fazer isso em seu nome, viu? Para mim também que se viu, lógico, foi só para adolescente e jovem, não, né? Está querendo fazer uma besteira, está querendo fazer igual a dona que nós falamos, nós oramos? Eu pego o revólver e meto bala. Jesus, vou pegar o revólver e meter bala em teu nome, viu, Senhor? Em teu nome. Será que faz? Em seu lugar, o que faria Jesus? Aprenda a orar. O que você está fazendo, você pode dizer que está em nome de Jesus, porque muitas vezes a gente fala o nome de Jesus indevidamente, e alguém fala assim, está até tomando o nome do Senhor em vão.
Eu faço em nome de Jesus. Nem pensou, já deu a promessa em nome de Jesus. E depois não vai conseguir fazer. Para e pensa, meu irmão, minha irmã. Fazer em nome de Jesus é fazer tudo na humildade, na submissão a Ele. Tudo de acordo com a vontade dEle. Isso que significa basicamente fazer em nome de Jesus. Os nossos atos têm que ser de acordo com Ele, com a palavra dEle. E em tudo. Mas em tudo não, né, pastor? Em tudo não, né, Espírito Santo que mandou. Ele mandou. Mas em tudo o quê? Dai graças, dando por ele graças a Deus. Em tudo dai graças. Eu não vou dar graça não, porque o meu time perdeu, porque o meu candidato perdeu. Eu vou querer o mal. É o que a Bíblia manda. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. O marido foi chato? Dá graças a Deus pelo marido. Ora por ele. Agradece a Deus pelo marido. A esposa também ora por ela. O filho, a filha, o irmão, o pastor. Dá graça por ter um pastor na igreja. Tem muitas igrejas que não tem nem pastor, que nós temos 4. Cada um de um jeito. Dá graças, meu irmão, minha irmã. A gente dá graças por cada um dos irmãos e irmãs que fazem parte desse corpo. Presbíteros, diáconos. Todos nós somos lembrados, estimulados a orar, a dar graças a Deus, pela igreja, meu irmão, minha irmã, corpo de Cristo, povo de propriedade exclusiva dEle, povo zeloso de boas obras. Abra a sua boca para agradecer, para abençoar, para querer o bem, para falar coisa boa, porque aí Deus vai te ensinando e pelo menos você vai viver tranquilo, com a esperança, com a alegria no seu coração, com menos pecado e com mais virtude. É isso que você quer? Vamos ficar em pé, vamos orar então? Em nome de Jesus, vamos orar. Depois o irmão Valdir vai colocar aquele hino, aquele canto que nós cantamos aqui pelo CD mesmo. E nós vamos cantar um trechinho para receber a bênção. Pode deixar preparado, por favor, a letra e a música aí, meu irmão. Põe a mão no seu coração e fala: Deus, eu quero, Senhor, ter a minha esperança alimentada. Pensa em você assentado na região celestial com Jesus. Pensa nas coisas boas lá do alto. Fica preso às coisas aqui da terra não, com essa tribulação, essas lutas, essas doenças, esses problemas. Não. Tira a mente disso, põe a cabeça lá para cima, lá para o alto, altaneiramente. Pensa coisa boa para você, sua família, seu trabalho, seu negócio, sua empresa. Pensa coisa boa para a sua vizinhança. Pensa coisa boa até para os políticos que nós vamos ver ocupando as posições de autoridade, os que estão, os que ocuparão. Pensa coisa boa. Pensa coisa boa para o país, para a cidade, para o estado. Pensa coisa boa. Quem sabe Deus vai usar esse povo para fazer coisa boa. Esses que vão entrar, deputados, senadores, deputados federais, governadores, presidente, quem sabe? Quem sabe será do propósito do Senhor? Pensa coisa boa para a sua vida. Pensa, o bem Deus pode trazer. Pensa também em confrontar as práticas erradas, pecaminosas e falar assim: Deus, eu quero vencer, eu não quero ficar preso a esse pecado não, que nós falamos aqui. E pensa em cultivar as virtudes. Pai, estamos aqui, orando mediante a palavra, que nos desafia a ter posicionamento e práticas de um povo liberto, do império das trevas para o reino de Jesus. Eu quero, Pai, melhorar mais ainda na caminhada, vencer o pecado que luta para me vencer. Eu quero vencer, Pai. Eu quero alimentar a minha esperança para não andar desesperado, atribulado, preocupado com as coisas desse mundo, Pai. Eu quero cultivar virtudes que comprovem o Senhor em mim, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia em mim. Me ajuda, me ensina, ajuda e ensina meu irmão, minha irmã, esse que ora comigo nessa transmissão, lá na sua casa, no seu trabalho. Visita e dá de igual maneira essa bênção. Em nome de Jesus.